Amém. Vamos abrir a palavra, irmãos, em Efésios capítulo 5. Hoje nós vamos dar continuidade àquela série de mensagens. Alegre o espírito e barre o diabo. Efésios capítulo 5. Vamos ler o verso 27 primeiro. Não deem lugar ao diabo, diz o texto. Não deem lugar ao diabo. Verso 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual estão selados para o dia da redenção. Paulo diz: não deem lugar ao diabo, não entristeçam o Espírito Santo. Então nós temos dentro de nós o Espírito de Deus, nós somos templo do Espírito, trabalhando a nosso favor, trabalhando para nos santificar, para nos tornar frutíferos e úteis para Deus. E temos o diabo ao nosso redor, o Espírito Santo dentro de nós, o diabo ao redor. Glória a Deus por isso, né? Tem muita gente que tem o diabo dentro deles, mas o diabo não pode entrar dentro daquele que tem o Espírito Santo. Então, o diabo está ao nosso redor trabalhando contra nós. E Paulo dá então essas duas instruções: não entristeça o Espírito, não dê lugar ao diabo, da onde a gente tira alegre o Espírito, barre o diabo. E a gente aprende que essas coisas não se dão de uma maneira assim, apenas mística, sobrenatural, mas elas realmente acontecem através do nosso modo de viver, porque Paulo vai escrever uma lista enorme daquilo que a gente deve fazer para alegrar o Espírito e barrar o diabo. Então, no nosso comportamento como cristãos, no dia a dia, a gente ou dá lugar ao Espírito Santo ou dá lugar ao diabo, dependendo do que a gente faz. Olha como isso é importante. Você às vezes está orando: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito, mas às vezes você está fazendo alguma coisa na sua casa ou no seu trabalho que está impedindo você de ser cheio do Espírito, e que na verdade está dando lugar ao diabo para tentar você e para entristecer você. Então é muito importante. As pessoas pensam que isso é bobeira, né? Como é que a gente vai viver? Isso aí é o de menos. Não, é importantíssimo. É importantíssimo. Nosso viver diário, nossas palavras, nossas ações, elas vão dar brecha para o diabo ou lugar para o Espírito Santo agir. Aí a gente está vendo sobre isso desde lá do início, lá do verso 17 em diante, do capítulo 4, né? E nós vemos também no capítulo 5, e vimos até o verso 3 e 4, lembra? Quando Paulo fala: mas a prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vocês, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ação de graças, ações de graças. E agora Paulo vai dar uma explicação de por que a gente tem que agir assim. E a gente vai continuar a nossa ideia de que, para que a gente possa alegrar o Espírito e barrar o diabo, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar da situação daqueles que estão no mundo. Hoje tem uma grande tentação sobre a igreja. O diabo, eu acredito, minha crença pessoal, é que o diabo nunca foi tão poderoso no seu combate contra a igreja.
E Deus está permitindo que realmente o diabo influencie a igreja de uma maneira muito grande. Hoje há uma dificuldade imensa da igreja como um todo reconhecer a diferença dela para o mundo, a diferença de um santo para um pecador. Está muito difícil. Se você sai por aí pelas ruas e encontra pessoas evangélicas, você vai conversar, você vai notar isso. Como está difícil para o cristão reconhecer a situação do pecador e a sua situação. E quando a igreja e o mundo dão as mãos, é o momento que a igreja quase morre, porque o mundo jaz no maligno e a igreja está em Deus. Então você quer acabar com a igreja quase totalmente, faça com que ela dê as mãos ao mundo. E é o que está acontecendo atualmente. Então, se nós queremos realmente dar lugar ao Espírito e não ao diabo, primeiro nós precisamos lembrar qual a situação das pessoas que nos cercam e não são cristãs. Nossos amigos, parentes, vizinhos, colegas. Há uma sensação no ar, paira um espírito no ar, de que eles estão bem. Afinal de contas, não havendo profecia, diz Provérbios, o povo se corrompe. Se não há profecia, se não há pregação que ensine, as pessoas vão aderindo ao que estão sentindo. Então a sensação hoje é como se todo mundo fosse salvo, como se tudo fosse igual, como se a igreja não precisasse mais se preocupar. Tanto que o evangelismo nas igrejas praticamente acabou. Mensagens evangelísticas na igreja praticamente acabaram, justamente porque de tanto pregar somente para a igreja, parece que a igreja absorveu a ideia de que todos os caminhos levam a Deus. E, meus amados, vamos ver a situação dos pecadores que estão no mundo, das pessoas que estão no mundo. Verso 5 em diante, Paulo vai explicar. Primeira coisa, eles são pecadores. Mas você pode dizer assim: ah, mas nós também somos. Não, somos pecadores num sentido, não no sentido do mundo. Nós somos pecadores no sentido de que não conseguimos evitar ficar sem pecar. Não tem jeito. Agora, o mundo, eles são pecadores profissionais. Eles são pecadores, como diz a Bíblia, com a mão levantada. Eles são pecadores com vontade, com prazer, viciados no pecado. Veja o verso 5. Porque vocês sabem isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo de Deus. Primeira coisa, eles são pecadores. Aqui é dada uma lista: fornicador. Esse é um dos pecados que tem sido escondido da igreja moderna. Porque se você falar numa igreja de jovens, lotada de jovens, que eles não podem fornicar, que fornicar é pecado, rapidamente a igreja esvazia. O que é fornicar? Qualquer tipo de relação sexual fora de um casamento. Pode envolver o sexo entre solteiros e pode envolver também o sexo de pessoas, uma das pessoas sendo casada, ou as duas, mas não entre elas. Isso é adultério. A fornicação é qualquer sexo ilegal, proibido. E qual é o sexo proibido? Qualquer relação sexual fora do casamento. Está fora do casamento, está errado. E hoje em dia nós temos que dizer também: é entre pessoas do mesmo sexo, está errado. Pecado gravíssimo. Então, a porneia, que é a palavra aqui da fornicação, a porneia é sexo entre solteiros, sexo adulterino e sexo entre pessoas do mesmo sexo. É pecado. Se você pratica isso, saiba, você está em pecado.
em pecado horrível. Mas as pessoas não querem saber mais disso. Mas a primeira palavra é fornicador. A segunda é impuro. E é um problema sério, porque essa impureza aqui se refere somente ao lado sexual e não é apenas praticar. Lembra quando Jesus falou? Qualquer que olhar para uma mulher, e hoje em dia a gente pode também dizer, né? Qualquer que olhar para um homem, qualquer que olhar para uma mulher, com desejo impuro no seu coração, já adulterou com ela. Então a impureza não é só, por exemplo, conforme Jesus disse, você pode passar toda a sua vida sendo casado sem se deitar com ninguém. Graças a Deus. Mas talvez você não possa dizer que nunca adulterou. Porque Jesus disse que aquele que olhar cobiçando outra mulher ou outro homem, ele está no seu coração adulterando. Então é bem provável que tenhamos traído o nosso cônjuge com impureza. E hoje em dia, irmãos, com o advento da pornografia, ao acesso de um dedo no seu celular, você que é pai, mãe, cuidado com o celular, não deixe seu filho com o celular em casa, solto. Hoje em dia acontece isso, pai e mãe vão trabalhar, deixa o filho sozinho em casa, com o celular. Ele pode virar um monstro, pode se perder completamente, alguns até se matam, porque na internet se ensina até a se matar. Existem programas que bloqueiam imoralidade, procure saber e bloqueie, porque a pornografia, os cientistas já afirmaram, é tão viciante quanto a cocaína, e ela mexe com o cérebro de uma maneira, às vezes irreversível. A impureza, a pessoa que tem os olhos, o coração, a mente impura, que está sempre pensando maliciosamente e cobiçando a mulher ou o marido do seu próximo, é impuro. Uma das marcas da santificação é pureza. E pureza sexual está muito envolvida. Você pode dizer assim, né, que hoje está incontrolável, mas Paulo escreveu para os Efésios uma cidade mergulhada na pornografia, na fornicação. Era muito mesmo. A prostituição. A palavra prostituição, ela tem a ver com fornicação, não tem a ver apenas com vender o seu corpo. O pessoal pensa em prostituição. Ah, a pessoa que vende o seu corpo. Não, não é só isso. Prostituição é todo sexo fora do casamento. E eu volto a repetir, se você está praticando isso, você está numa situação muito grave aos olhos de Deus. E o que mais a gente vê hoje são pessoas abandonando a igreja, abandonando o evangelho, abandonando a vida cristã para terem um companheiro. Não é para ter marido ou mulher, companheiro, para viver com eles. Já perdemos alguns membros aqui assim. Isso é pecado grave, é idolatria, é trocar Deus por sexo, trocar Deus por um calorzinho na hora de dormir. Não devemos fazer isso de forma nenhuma. Fornicador, impuro. Então, mesmo que você não esteja fazendo nada com o seu corpo, mas se você estiver fazendo com a mente, está errado. E avarento. Quando a gente fala em avarento, a gente lembra só do pão duro, né? O pão duro envolve. Mas não é só isso. Por que a pessoa é pão dura? A palavra avarento significa, em primeiro lugar, ganância. A pessoa é pão dura porque ela é gananciosa. Ela não quer repartir, não quer ajudar, não quer colaborar, porque ela tem amor ao dinheiro. Ela se apega a isso.
E talvez nós estejamos passando por isso. Eu já falei aqui que o dinheiro é sempre problema. Quando você não tem ou quando você tem dinheiro sobrando. Eu já passei por isso. Você não tem, preocupação. Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer? Você tem sobrando, o que eu vou fazer com esse dinheiro? O que é que eu vou comprar? A gente está sempre com problema por causa desse maldito amor ao dinheiro. Dinheiro não é pecado, pecado é o amor a ele. Por isso que o autor de Provérbios, ele fala: olha, Senhor, me dê nem muito nem pouco, só a porção costumeira, porque se eu tiver pouco, é capaz de eu blasfemar do teu nome, e se eu tiver muito, é bem capaz de eu esquecer do Senhor. Avareza, irmão, ganância, a gente às vezes diz: não, isso aí não tem nada a ver comigo. Irmão, olha bem, aquela história, eu estou triste, eu estou depressivo, vou no shopping comprar coisas para diminuir a minha tristeza. Você está condicionando as coisas materiais à sua alegria. Eu vejo isso direto, irmão. A pessoa está desempregada, a pessoa está com dificuldade financeira, ela está cabisbaixa, ela está ali, você sente que ela se sente inferior. A pessoa está ganhando bem, a postura já é outra, está alegre, está feliz, está por cima. Isso se chama, Paulo fala, idolatria. Ele fala que a avareza é idolatria. Idolatria não é só adorar imagens, adorar deuses falsos, mas é adorar coisas, adorar bens, adorar dinheiro. Então, irmãos, os seres humanos são pecadores, as pessoas do mundo são pecadoras, e nós temos que evitar que, levando o nome de cristãos, nós também sejamos assim. O ser humano é fornicador, impuro, avarento, idólatra. A lista é enorme, podia ter muito mais coisas. Olha, o ser humano não tem, nem nunca terá Cristo e Deus. O ser humano pecador que rejeita a Cristo nunca terá Cristo, nunca terá Deus. Veja como ele fala no verso 5: porque vocês sabem isso, que nenhum fornicador, a palavra nenhum fornicador ou impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Irmão, qual é a nossa regra de fé e prática? A única regra, qual é? A Bíblia, não é? Não é a Bíblia? Mas hoje em dia você vê dentro das igrejas fornicadores, impuros, avarentos e idólatras, demais. Pessoas cometendo pecado, vivendo em pecado, e dizem o seguinte: não tem problema nenhum, isso é assim mesmo. Mas Paulo fala, a Bíblia Sagrada fala, inspirada por Deus, como se o próprio Deus falasse, e ele fala: ouça a voz de Deus, nenhum fornicador, impuro, avarento e idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Interessa o que a gente pensa? Interessa o que a Bíblia diz, irmão? Mas eu conheço as igrejas, tem igreja, um monte de igreja, pessoal vivendo, fazendo o que quer, agora está liberado, né? Beleza, maravilha. Mas o que diz a Bíblia? A igreja se afastou da Bíblia, irmãos, há muito tempo. Olha, deixa eu esclarecer você de uma coisa, tá? Quando ele fala fornicador, ele não está dizendo que um cristão nunca possa acontecer dele cair num ato sexual fora do casamento. Impuro não significa que a pessoa nunca tenha uma tentação na área sexual. Avarento não significa aqui que a pessoa nunca tenha ali uma tentação a fazer de algum objeto ou alguma pessoa um ídolo.
Veja a diferença. O crente pode acontecer dele esporadicamente cometer um pecado. O que Paulo está falando aqui é aquele que vive esse estilo de vida, que é uma pessoa constantemente impura, que é uma pessoa que vive fornicação, que é uma pessoa avarenta, que ama o dinheiro, que é uma pessoa idólatra, entendeu? Essa pessoa não é salva, não nasceu de novo, portanto nunca terá Cristo, nem Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. As pessoas, hoje em dia, o mundo evangélico está tão terrível, que eles pensam que pregações como essa que eu estou fazendo agora é antiquada, é retrógrada, é uma pregação de um moralista. Não, amado, eu estou explicando o que a Bíblia diz, só isso, mas que tem sido escondido. Tais pessoas, irmãos, nunca entrarão no céu. Paulo fala, nenhum deles terá herança no reino de Deus. Olha que situação. Nós precisamos não olhar para as outras pessoas, mas olhar para nós. Eu tenho vivido assim. Se eu tenho vivido assim, eu preciso me converter. Eu preciso nascer de novo. Não há nenhuma garantia de que eu tenho herança no reino de Cristo e de Deus vivendo em pecado. Guardou essa? Não há garantia nenhuma que eu tenho herança no reino de Deus vivendo em pecado. Ou eu paro de viver em pecado, ou eu nunca entrarei no céu. Isso não quer dizer que a pessoa entra no céu pelas obras, mas significa que a pessoa que é convertida, ela é transformada por Deus, tem uma vida nova. Então, olha só, as pessoas que não são crentes, são pecadores, não têm nem nunca terão Cristo e Deus, nunca entrarão no céu. E agora vamos continuar aqui. Essas pessoas acreditam em filosofias inúteis. Veja o verso 6. Ninguém os engane com palavras vãs. Quem são essas pessoas que ele identifica como ninguém? Ninguém. Falsos pastores, falsos mestres, ou até mesmo pessoas do mundo, aceitando palavras vãs. Que palavras vãs? A palavra vã atual é essa. Não, Paulo falou naquela época. Naquela época tinha um outro sistema moral, e as pessoas consideravam o casamento obrigatório, tudo que era feito fora do casamento era considerado errado. Hoje nós sabemos que isso foi apenas uma moralidade. Hoje nós sabemos que o sexo não é nada demais, que as pessoas podem se divertir, que o casamento pode ser dissolvido a hora que a pessoa quiser, e que Deus não vai fazer nada, rapaz, porque Ele ama a gente. Eu vou viver a minha vida e Deus nunca vai me punir por isso. Afinal de contas, Deus é amor. Eu já vi pastores falando em rádio, falando isso. Você está infeliz no casamento? Separa, porque Deus não quer que você seja infeliz. Olha isso. Palavra bonita, né? Para aquele que quer ver no pecado. Deus não quer que você seja infeliz. Vai ser feliz com outra pessoa. São palavras vãs, palavras inúteis, palavras malignas, que está sendo semeado na igreja. Hoje muita gente na igreja tem aceitado essas palavras, e os pecadores, eles acreditam em filosofias inúteis. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus é aquela que é viva e permanece para sempre. É a palavra imutável de um Deus imutável. Jesus falou: passará o céu e a terra, vão passar, mas as minhas palavras não vão de passar.
E agora as pessoas vêm e dizem assim: não, a Bíblia refletia o estado da sociedade naquela época. Hoje é diferente. Hoje, se a Bíblia fosse escrita, seria escrita de uma forma diferente. É mesmo? São palavras vãs. O que Deus escreveu na sua palavra é a vontade dele, eterna e imutável. Pecado sempre será pecado, mesmo que toda a sociedade diga que não é. Meu irmão, preste atenção no que eu estou te falando. Sutilmente isso está entrando na nossa mente. Sutilmente nós estamos ouvindo palavras vãs e aceitando-as. Que você seja cativo à palavra de Deus. A palavra de Deus seja aquilo que vai ditar a sua conduta. O que diz a Bíblia? Lembra de Jesus? Toda vez que Jesus entrava numa controvérsia com fariseus e escribas, o que está escrito? Como lês? A primeira coisa que ele falava: nunca ouviste? Muitas vezes ele citava na Escritura. Amado, preste atenção. Você às vezes está dando lugar a um movimento social, apenas isso. Enquanto a Bíblia, que é a palavra do seu Deus, está aqui dizendo claramente. Então você vai ensinar para o seu filho, desde pequeno, que ele não pode se divertir com o sexo. O sexo é para dentro do casamento. Você vai dizer para ele que ele não vai, jamais, não deve se relacionar com ninguém que seja do mesmo sexo. Você vai dizer para ele ou para ela que eles devem se guardar até o momento do casamento. Mas todo mundo faz ao contrário. E daí? O que temos com o mundo? O mundo jaz de maligno. Irmãos, os homens no mundo acreditam em filosofias inúteis e eles tentam convencer a gente dessas filosofias inúteis. Quando Paulo escreve: ninguém nos engane com palavras vãs, o que ele está falando? Gente, quando você lê a Bíblia, procura raciocinar. Tem gente que acha que ler a Bíblia é mágico. Vamos ler as frases da Bíblia e ela vai fazer uma magia e você vai raciocina. Quando Paulo fala: ninguém os engane com palavras vãs, o que ele está dizendo, gente? Ele está dizendo que o mundo vive para tentar enganar a igreja. Jesus falou em Mateus 24 que os falsos profetas fariam sinais tão grandes que, se possível, enganariam os próprios escolhidos. Isso é, se quase os escolhidos são enganados, imagina o resto. Todo mundo está sendo enganado com isso hoje, meus irmãos. A juventude em peso tem praticado sexo. Homens de meia idade estão largando suas esposas e casando com outro. Pastores estão largando seu casamento e fazendo outro. E todo mundo dizendo: não, isso é uma maravilha de Deus, isso é amor. Palavras vãs. Ninguém os engane. O mundo tenta enganar você. Você liga a TV, já falei isso, mas veja se não é assim. Tudo que é feito pelo mundo, irmão, é diabólico. O diabo age. Você começa a ver um filme. O filme é muito engraçado, muito alegre, e ele descreve um homem de meia idade que já acha que a sua mulher é feia, rabugenta, e ele quer ser feliz. Então ele sai de casa, conhece uma adolescente, uma jovem, uma garota bonita, nova, tem idade para ser sua filha. Ele começa a se relacionar, e aí junta com outras pessoas, começa a usar drogas, começa a beber sem parar, e é só farra, só festa. E o filme termina, muitas vezes, com aquele homem alegre, realizado. Ninguém nos engane com palavras vãs. Irmão, a palavra muitas vezes está na internet, está no Netflix, está na TV, nos filmes, nas séries, nas novelas.
O tempo todo o diabo está lá insinuando: olha, crente, isso que é vida, crente. Olha, está agarrado lá com aquela tua mulher, com teu marido, que enche a tua paciência há décadas. Ah, isso aqui é vida, ó. Usar uma droga de vez em quando, que maravilha, que viagem. Não tem um filme agora que não tenha alguém fumando maconha ou cheirando cocaína, e seja de todas as idades possíveis. Ninguém engane vocês com palavras vãs. Eu posso dizer a você, com toda a seriedade, se você não lê a Bíblia diariamente e com a mente conectada, o diabo fala contigo de segunda a sábado e Deus só fala com você domingo, às vezes em um culto. Como é que você quer ser um crente santificado, consagrado a Deus, se o diabo fica buzinando no teu ouvido a semana toda? 99% das mensagens que você ouve vem do diabo. Por isso que é importante ler a palavra, ouvir a palavra. Tem gente que fala: não gosta de ler. Ouve a palavra, meu irmão. Existem centenas de aplicativos no teu celular, é só baixar, que a palavra vai ser narrada para você. Também não gosto de ouvir a palavra. Veja a palavra, está lá no YouTube, vários livros da Bíblia, a Bíblia todinha, para você ver. Também não gosto de ouvir a palavra, vai se converter. Se converte então, irmão. Você não gosta de ler a palavra, de ouvir a palavra, não é crente. Ouve boas mensagens, já falei, Hernandes Dias Lopes. Bênção. Você nunca vai ouvir da boca daquele homem uma heresia, se Deus quiser. Só a palavra abençoada. Augustus Nicodemos, a mesma coisa, só vai ouvir palavra abençoada. Ouve Deus falar com você. Não deixa o diabo enganar você com palavras inúteis. E olha, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Ele falou: não dê lugar ao diabo. Lembra? O diabo não fala só pela TV, pela internet, pelas pessoas, não. Ele fala aqui, ó. Aqui. Diretamente no nosso ouvidinho, na nossa mente. Ele lança os dardos inflamados. Dardos inflamados do maligno são esses pensamentos que ele lança na sua cabeça. Deixa de bobagem, seja um pouco flexível, você está sendo muito duro com você mesmo. Você acha que Deus vai se importar com isso? Dá só uma bebida, né? Eu, quando me converti, crente não bebia. Mas aí o crente se amadureceu, né? Não, a Bíblia não proíbe parar de beber. A Bíblia proíbe ficar embriagado. Então vou beber. Ótimo! Vai conseguir se controlar? Lembra do João Canabrava? Sempre bêbado, e ele dizia que estava sóbrio. Os bêbados acham que estão sóbrios. Você acha que se embriagar significa ficar caindo no chão nas ruas? Se embriagar significa que o álcool, você está movido a álcool, que o álcool está na sua mente, alegrando você artificialmente. Você não consegue passar um dia sem aquele cálice, você já está viciado. E provavelmente você vai ser pego em embriaguez, em algumas vezes, e isso é pecado. O diabo está sempre falando: rapaz, você não consegue nada, você é um inútil, você é um derrotado, você não é crente. O que você está fazendo aí, cara? Vai lá para fora, sai dessa ilusão. Isso é ilusão. Quantas vezes surgem dúvidas no nosso coração a respeito da palavra, do Evangelho, de alguma coisa relacionada? Vem do maligno, meus irmãos. Deus sempre traz a verdade, o maligno sempre traz a mentira. Tentam convencer de filosofias inúteis, mas nós vemos qual é a situação deles. Na verdade, eles estão sob a ira de Deus. Veja o verso 6. Ninguém nos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus.
Ira de Deus, irmão, é uma palavra que não existe mais no mundo evangélico. Ira de Deus, que absurdo. Deus é amor, como é que ele pode ter ira? Paulo está falando aqui, o fornicador, impuro, avarento, idólatra, o que engana, se engana os outros com palavras inúteis, vem a ira de Deus sobre eles. A gente precisa entender a situação do pecador, que não é cristão. A ira de Deus está sobre ele. A qualquer momento, se ele morrer, ele desce ao inferno. Essa é a situação do pecador. Por quê? Porque ele é um rebelde à vontade de Deus. Veja o verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. As pessoas do mundo são filhos da desobediência. São todos desobedientes, rebeldes, filhos de Adão, como nós éramos. Nós éramos. E olha, Paulo diz que eles não devem ser seguidos. Olha o verso 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Paulo não está dizendo assim, se separem de todo mundo, não falem com ninguém, não está dizendo isso. Nós temos familiares que não são crentes, temos amigos que não são crentes, temos colegas, vizinhos que não são crentes. Nós não devemos nos isolar deles. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não andem com eles fazendo o que eles fazem, não sejam companheiros deles, participando da fornicação, da impureza, da avareza, da idolatria, das palavras vãs. Não tenham muita intimidade. Eu sempre acho estranho um crente que tem alta intimidade com um ímpio. O melhor amigo dele é um ímpio, a melhor amiga dela é uma ímpia, mas amiga assim íntima, de estar ali compartilhando tudo, desabafando, perguntando, vivendo com a pessoa. Como é que pode? É estranho, porque a luz não combina com as trevas. Uma pessoa que está em Cristo não tem como ter afinidade, intimidade, parceria com uma pessoa que é rebelde ao Salvador, que ama as trevas. Então Paulo está falando, não seja companheiro deles. As pessoas falam muito, não, Cristo jantou, almoçou com publicanos e pecadores. Sim, ele se misturou com eles, mas nunca fez nada que eles faziam. Nunca fez nada que eles faziam. Nunca. Pelo contrário, ele disse que ele estava lá no meio deles como médico para curá-los. E eu tenho certeza, já vi um filme ou outro que indica isso, eu tenho certeza que na presença de Jesus os publicanos e as meretrizes se comportavam, sentiam que estava ali alguém que era santo, e eles não conseguiam se expandir na sua sem-vergonhice. A mesma coisa é hoje. Se tem um cristão consagrado, santo diante de Deus, quando ele chega em determinados ambientes, as pessoas mudam de assunto, param, se dispersam e não continuam, não tem coragem. Não devem ser seguidos. Em último lugar, não devemos ter dúvidas sobre isso, irmãos. Sobre o quê? Sobre a situação do ímpio. Não podemos ter dúvidas. Veja o verso 5. Porque vocês bem sabem isso. Aqui tem uma palavra, Paulo está dizendo, vocês têm certeza disso. Eu expliquei para vocês isso. Como cristãos, vocês sabem disso, que nenhuma pessoa que viver para o pecado terá herança no reino de Deus. Vocês sabem disso. Não se enganem. E o verso 6, ninguém os engane com palavras vãs. Então ele está dizendo aqui, irmão, sobre a importância da gente reconhecer isso. Não é para tratar ninguém mal, não é para ser snob, não é para achar que você é melhor que os outros.
mas é para entender que Deus salvou você, o tirou das trevas para a luz, e que todos aqueles que você conhece, que não são cristãos, estão nas trevas, estão perdidos, estão condenados. Essa é a situação deles, e não podemos ter dúvidas disso. Na Bíblia, eu não vou ler agora, mas nós temos 3 listas que são categóricas. Se você tiver caneta e quiser anotar, você anota, senão você guarda, talvez você conheça. 1 Coríntios 6, verso 9 e 10, Paulo fala: não errem, nem os isso e aquilo outro, fala sobre os vários pecados, não herdarão no reino de Deus. Gálatas capítulo 5, 19 a 21 fala das obras da carne, e no final Paulo fala: os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 21, 8, esse eu peço para vocês lerem comigo, só para eu terminar aqui. Apocalipse 21, verso, vou começar aqui no 7, Apocalipse 21, 7, diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus, ele será meu filho. Glória a Deus, né? Quem vencer vai ter tudo de Deus, vai ser filho de Deus e terá a herança dele. Agora olha o verso 8, mas quanto aos tímidos, aqui significa covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Essa é uma das listas. De Gálatas e 1 Coríntios 6 é a mesma coisa. Se você ler 1 João, a mesma coisa. A Bíblia vai sempre falar: aquele que ama o pecado, que vive no pecado, será para sempre condenado. Está sob a ira de Deus, se perderá para sempre. Então não importa se uma pessoa foi batizada, se ela frequenta a igreja, como é a vida dessa pessoa. Vive em pecado, a Bíblia diz, não tem parte no reino de Deus. Então eu termino essa mensagem pedindo para você prestar atenção nessa diferença, para que você saiba o que Deus fez na sua vida e a situação deles, para que você ore, para que você peça a Deus que eles sejam salvos, para que você possa testemunhar para eles a respeito de Cristo. Existe essa diferença, ela é real, ela é abismal. Existe um grande abismo, irmão, entre o povo de Deus e os filhos do maligno. É assim que a Bíblia chama a humanidade, filhos do maligno. Tem um abismo que só pode ser transposto por meio de Cristo. Preste atenção, sua vida como está? Você dá lugar ao pecado? Você acha que o pecado não é nada demais? Você acha que essas igrejas onde os pastores não falam nada disso, onde os membros estão vivendo como querem, você acha que isso é o certo? Você acha que nós aqui que somos errados, somos retrógrados, fanáticos, radicais? É assim que você pensa? O que é que vai definir tudo isso? A Bíblia. Eu procuro nessa igreja nunca falar nada fora da Bíblia, nada que não seja inspirado na Bíblia, porque a Bíblia é a autoridade, não é bispo, não é pastor, não é apóstolo, é a Bíblia que é a, vamos dizer assim, senhora da igreja, a Escritura Sagrada. Ela é a nossa lei, é a nossa luz, e por ela devemos viver. Presta atenção, amado, siga a palavra. Lembra do que eu falei? 99% da sua semana talvez você esteja ouvindo o maligno,
através da sociedade. Abra os seus ouvidos para Deus. Deixe Deus falar com você. Como é que Ele fala com você? Principalmente pela palavra, a Escritura. O mundo diz isso. Não, mas a Bíblia diz isso. A Bíblia é a instrução de Deus para a humanidade. Ó Deus, abre os nossos olhos, Senhor, para ouvir a Tua verdade, para seguir a Tua verdade, e não se enganar com conversas vãs, com palavras inúteis, mas basear nossas vidas na Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo. E eu te peço agora no final, Senhor, que Tu possas abençoar o Lucas, Fabiana, Emerson. Lucas quebrou a perna, mas está bem. Vai passar um mês e meio gestado, mas eu te agradeço que ele está bem. E peço que aquele osso fique no lugar para que ele não tenha que operar. Abençoa a família, Senhor, que possamos vê-los em breve na casa de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se Deus permitir, estaremos 19 horas para adorar o Senhor.